e quero convidar você a abrir a sua Bíblia, fazer uso da palavra de Deus. Você também que me acompanha pela internet, faça uso da palavra de Deus, mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a mensagem. E o texto que nós vamos meditar nessa noite está no livro de Salmos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 119. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 8. Salmo 119, de 1 a 8. Salmo 119, de 1 a 8. E diz assim a palavra do Senhor: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Vamos orar? Pai de amor, Pai de misericórdia, nós amamos, Deus, a tua lei, a tua palavra, e temos o prazer de meditar na tua palavra. Também podemos sentir a tua presença e sabemos que o Senhor está aqui neste lugar, porque a tua palavra nos dá essa promessa que onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estará presente. Obrigado, Deus, pela tua presença aqui conosco e que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e que por meio da tua palavra nós possamos ser ensinados, possamos amadurecer, crescer no conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus. Ministra aos nossos corações agora, também aqueles que nos acompanham por meio da internet, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ser feliz, eu creio que ser feliz é o anseio de todos. Desde sempre o ser humano busca a fonte da felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Mas será que a prioridade deve ser buscar a felicidade? No dia a dia nós ouvimos muitas pessoas dizerem e colocarem como prioridade essa busca pela felicidade. As pessoas dizem: pastor, eu quero ser feliz. Nós estamos em busca da nossa felicidade. Mas será que a nossa prioridade deve ser buscar a felicidade? O título dessa mensagem que eu quero te levar à reflexão nesta noite, a partir deste texto do livro de Salmos 119, de 1 a 8. O título é: O que Deus quer que eu seja. O que Deus quer que eu seja. O que Deus quer que você seja. Será que Deus quer que eu seja feliz? É uma pergunta um pouco óbvia, mas você vai entender no decorrer da mensagem o que eu quero dizer com isso. Será que Deus quer que eu seja feliz? O que Deus quer que eu seja? Irmãos, muitas pessoas hoje justificam suas escolhas com base na felicidade. Quem não já viu alguém dizer assim: não, eu mereço ser feliz, portanto eu quero fazer tal coisa. Eu mereço ser feliz, portanto eu decido assim. Eu escolhi dessa
forma. Muitas pessoas hoje justificam suas escolhas e decisões com esta frase, dizendo assim: Deus quer que eu seja feliz. Deus não quer, pastor, que eu seja triste. Deus não quer que eu viva dessa maneira. Deus não quer que eu sofra assim. Deus não quer que eu sofra tanto. Deus quer que eu seja feliz. Parece até que nós estamos falando de um outro evangelho. Não o evangelho dos apóstolos que foram perseguidos, mortos, açoitados. Parece que nós falamos de um evangelho onde tudo vai bem, onde nada vai dar errado e Deus não quer que eu sofra absolutamente nada. Deus só quer que eu seja feliz. Muitas pessoas hoje, irmãos, justificam suas escolhas com base nessa frase, dizendo: olha, pastor, Deus quer que eu seja feliz. Deus não quer que eu viva assim. Mas será que é isso mesmo, irmãos? Será que é isso que Deus quer que eu seja? Será que é isso que Deus quer que eu seja feliz? Ou será que isso é só uma desculpa que inventamos, um jargão de crente, uma frase que a gente tira do para-choque do caminhão e pensa que está na Bíblia? Um jargão cristão, uma desculpa que nós inventamos quando nós queremos fazer uma escolha que no fundo, sabemos que é uma escolha errada. Quando queremos fazer uma escolha que é errada, no fundo sabemos que é errada, a gente usa a desculpa: não, pastor, mas Deus não quer que eu viva assim não. Deus quer que eu seja feliz. Irmãos, o texto que nós lemos fala sobre a felicidade. Nós lemos aqui na Nova Versão Internacional, mas eu gostei muito da tradução da Nova Bíblia Viva, e eu vou usar aqui a versão da Nova Bíblia Viva, que tem uma compreensão bem interessante. Talvez não tenha aqui a projeção desta versão, mas a gente vai acompanhando mesmo assim. Irmãos, aqui o texto fala sobre a felicidade, e aqui no Salmo 119 o salmista fala como ser feliz. O salmista fala sobre essa, digamos, fonte da verdadeira felicidade. E no texto ele responde a essa pergunta que fizemos e que é título desta mensagem: o que Deus quer que eu seja? O salmista responde, então eu quero lhe convidar a refletir nesse texto, falando da resposta que o salmista dá a essa pergunta: o que Deus quer que eu seja? E em primeiro lugar, irmãos, o salmista responde esta pergunta dizendo: o que Deus quer que eu seja? Deus quer que eu seja obediente. Deus quer que você seja obediente, que nós sejamos obedientes. Olha o que diz logo no início do texto, aqui na nova Bíblia Viva, o texto diz assim: felizes são aqueles que andam por caminhos retos, que estão de acordo com a lei do Senhor. Versículo 1. Felizes são aqueles que andam por caminhos retos, que seguem a lei do Senhor, a palavra de Deus. O que é que está falando? Está falando de obediência. Obedecer a palavra de Deus, seguir a lei do Senhor, estar de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, em primeiro lugar, o que Deus quer que nós sejamos é obedientes. Em primeiro lugar, o salmista fala de como são felizes aqueles que seguem, ou seja, aqueles que obedecem à palavra de Deus. Ele ainda chama a lei do Senhor de caminhos retos. Olha que expressão perfeita para definir a palavra do Senhor. Ele define a palavra do Senhor como caminhos retos. Como são felizes aqueles que andam por caminhos retos.
e que seguem a lei do Senhor, que estão de acordo com a lei do Senhor. Como é bom, irmãos, andar por caminhos retos, não só no sentido de não ter curvas, mas no sentido de ser plano. O salmista aqui está dizendo que a lei do Senhor é o melhor caminho, é o caminho reto. Não sei se todos aqui dirigem, mas você já dirigiu numa estrada reta? Completamente reta e completamente plana? Uma estrada que durante 2, 3, 4, 5 quilômetros, 6, 7, não sei quantos, não tem curva alguma e nenhum buraco sequer. Não tem radar, não tem quebra-mola, absolutamente nada. Ah, como é bom essa estrada. Quando você está dirigindo e pega uma reta e sabe que está bem asfaltado, você só encosta o pé no acelerador, relaxa na poltrona e vai. Não muda a marcha, não vai nada. Se você cochilar e acordar, o carro ainda está certo. Não tem nada que vai ali tirar você do caminho. É tão bom que você até se sente tentado a pisar mais e acelerar mais. Você pensa, aqui está plano, não tem ninguém na frente, não tem curva, vou pisar para chegar mais cedo. Irmãos, andar por caminhos retos é seguro. Andar por caminhos retos faz você chegar mais rápido. Se você dirige numa estrada reta, além da segurança, de saber que você está dirigindo por sobre um tapete que não tem buraco algum e não tem curva nenhuma, você pode pisar mais e andar mais rápido. Porque você sabe que você tem o controle do carro, você não vai precisar fazer curvas. Como é bom, irmãos, andar por caminhos retos, uma estrada reta, plana, sem buraco, sem curva. Você não só chega seguro, como chega mais rápido. E é isto que o salmista está dizendo, que a palavra de Deus é como um caminho reto, seguro, estável, e que com ela você chega mais rápido. Felizes são aqueles que andam por caminhos retos, que seguem a palavra de Deus, a lei do Senhor. Felizes são aqueles que obedecem, é isso que o salmista está dizendo. O salmista continua dizendo, aqui no versículo 2, felizes são aqueles que se esforçam para obedecer. A minha versão diz assim: felizes são aqueles que se esforçam para obedecer de todo o coração à vontade revelada de Deus. A NVT diz, como são felizes os que obedecem à lei do Senhor e buscam de todo o coração. Veja, o salmista aqui está dizendo como são felizes aqueles que se esforçam para obedecer, ou aqueles que obedecem de todo o coração a palavra de Deus. O que o salmista está dizendo, irmãos, é que em primeiro lugar, a fonte da felicidade está na obediência à palavra de Deus. A verdadeira felicidade está em obedecer à palavra de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos obedientes. O que Deus quer que eu seja? Obediente. O versículo 3 diz que não praticam o mal e andam sempre pelo caminho do Senhor, diz na minha versão. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. A minha versão diz, andam sempre no caminho do Senhor.
A vontade de Deus, irmãos, é que sejamos obedientes. Deus quer que sejamos obedientes e que andemos sempre segundo a sua palavra. Neste mesmo salmo, eu quero dar um salto lá na frente, porque esse salmo 119 é muito grande, para frisar o que está escrito no versículo 56. No versículo 56, o salmista diz, ainda falando sobre a obediência: a minha versão diz: essa tem sido a minha prática, cumprir as suas instruções. Olha o que diz essa versão NVT. Assim passo meus dias, obedecendo as tuas ordens. Sabe o que Deus quer que você seja em primeiro lugar? Obediente. Obediente. O título dessa mensagem: o que Deus quer que eu seja. A pergunta que eu faço: será que Deus quer que eu seja feliz? O salmista responde: Deus quer que eu seja obediente. E se eu for obediente, a felicidade me cercará. Felizes são aqueles que são obedientes. Deus quer que eu seja obediente, irmão. Felicidade é consequência. Aqui no versículo 56, o salmista fala sobre o quanto ele tem se dedicado em obedecer a palavra de Deus. Eu quero levar você ainda a ler outros textos. Veja o que diz Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Deuteronômio 5, 29. A palavra diz: como seria bom se o coração deles fosse sempre assim. É Deus falando e dizendo: como seria bom se o coração deles fosse sempre assim. Se estivessem dispostos a me temer e a obedecer a todos os meus mandamentos, tudo iria bem com eles e os seus descendentes para sempre. Aqui em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, Deus fala com Moisés a respeito do seu povo e diz a Moisés: olha, como seria bom, Moisés, se o coração do meu povo fosse sempre assim, se eles estivessem dispostos a me temer e me obedecer em todos os meus mandamentos. Se eles estivessem dispostos a me obedecer, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Veja, aqui mais um texto, nós vemos que a obediência precede a felicidade. Quando nós somos obedientes à palavra, como consequência, Deus nos faz felizes. Deus quer que eu seja obediente, em primeiro lugar. E como consequência, nós seremos felizes. Porque a palavra de Deus é um caminho reto, sem curvas, sem buracos. Felicidade estável, segurança. Não tem como não ser feliz obedecendo a palavra de Deus, irmãos. Não tem como ser feliz caminhando numa estrada plana e reta.
Deus quer que eu seja feliz. Veja o que diz também Provérbios, no capítulo 16, versículo 20. Provérbios 16, 20. Olha o que diz. Quem ouve a instrução prospera. Quem confia no Senhor é feliz. A minha versão diz: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O que atenta para a palavra de Deus é feliz. A Nova Bíblia Viva diz: quem acolhe a palavra de Deus receberá muitas bênçãos, e quem confia no Senhor será feliz. Mais um texto, irmãos, que coloca a obediência precedendo a felicidade. Eu sei que você, assim como eu, quer ser feliz e busca ser feliz. É o anseio da humanidade há muito tempo. Todos queremos crescer e sermos felizes. O primeiro ponto para ser feliz é ser obediente. Deus quer que eu seja obediente. Ser obediente, irmãos, traz felicidade. E eu preciso dizer, irmãos, que nós precisamos parar de usar a desculpa de que merecemos ser felizes para desobedecer. Eu não tenho muito tempo, tanto tempo no Evangelho, eu tenho 23 anos no Evangelho, é um tempo considerável, mas comparando com o tempo de Deus, eu não sou ninguém. Mas em 23 anos de Evangelho eu já estou cansado de ouvir crente dizer: eu mereço ser feliz. Se eu, em 23 anos, já cansei, imagine Deus em toda a eternidade. Precisamos parar de usar a desculpa de que merecemos ser felizes para desobedecer. Não são poucas as vezes que o pastor ouve essa frase, ouve essa desculpa de dizer: pastor, Deus não quer que eu viva dessa maneira, não. Deus quer que eu seja feliz. Eu digo: é mesmo, meu filho? Então mostra na Bíblia aí. Mostra na Bíblia aí onde é que está isso. Qual é o versículo que você se sustenta aí para sustentar essa verdade bíblica? Deus não quer que eu sofra? Quer que eu seja feliz? Que evangelho é esse? Se o evangelho, se todos os discípulos de Jesus sofreram, se o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. É porque nós criamos um evangelho onde não há dor, não há choro, não há sofrimento. Sabe que evangelho é esse? É o evangelho que beneficia a si mesmo. É o eu próprio, onde Deus não está no centro, o que está no centro é o ser humano. Onde você só quer vir aqui na igreja que eu pregue para você que você vai ter sucesso, que você vai ter dinheiro, que você vai ser próspero. As pregações que falam de prosperidade, alegria, felicidade, vira meme na internet. Mas quando a pregação é dura, aí a gente não gosta de ouvir. Precisamos parar de usar a desculpa que merecemos ser felizes para desobedecer. Sabe por quê? Porque a felicidade que resulta da desobediência é uma felicidade falsa. A felicidade que resulta da desobediência é passageira.
Em pouco tempo de ministério que tenho, eu já vi muitos casais, maridos ou mulheres, falarem essa frase e dizer: pastor, para mim não dá mais continuar nesse casamento. Deus não quer que eu viva assim. Deus não quer que eu viva dessa maneira. Deus quer que eu seja feliz. Por isso eu vou deixar essa pessoa e vou seguir minha vida. Vou pedir o divórcio e vou. Porque Deus não quer que eu viva assim. Eu digo: parabéns. Onde é que está na Bíblia isso? Me mostra. Nós agora estamos medindo a nossa conduta cristã com base na nossa felicidade, com base nos nossos problemas. Deus não quer que você seja feliz. Deus quer que você seja obediente. E como consequência você será feliz. Será que dá para você entender? O pastor está dizendo que Deus não quer que eu seja feliz. Estou dizendo que em primeiro lugar Deus quer que você seja obediente. E Ele te fará feliz. A felicidade é consequência. A felicidade da desobediência é falsa e passageira, irmãos. Você diz: olha, Deus não quer que eu viva assim, Deus quer que eu seja feliz. Você toma uma decisão que vai contrária à palavra de Deus, e lá na frente, você continua. Você percebe que você não tem felicidade alguma. Mas não dá mais para voltar. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Deuteronômio 28, 1 e 2. O texto diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se ouvires, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. O texto está falando de felicidade que resulta da obediência. Não é a obediência que resulta da felicidade. E do versículo 3 em diante vai listar todas as bênçãos que te alcançarão se você atentamente seguir e obedecer a palavra do Senhor teu Deus. Em casa você pode ler o restante do texto. Portanto, irmãos, em primeiro lugar, o que Deus quer que eu seja é obediente. Em segundo lugar, irmãos, aqui no Salmo 119, o salmista fala outra coisa que Deus quer que eu seja. Está no versículo 4. O texto diz: o Senhor mesmo nos deu as suas instruções para serem obedecidas fielmente. Olha aí o texto. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Sabe que Deus quer que você seja fiel. Deus quer que você seja fiel. O salmista aqui no versículo 4 fala que Deus nos deu a sua palavra para serem obedecidas fielmente. Irmãos, nós temos sido fiéis e obedientes à palavra. Você tem sido fiel à palavra, obediente à palavra? Se a resposta é não, talvez esse seja o resultado. É por essa razão que não há tanta felicidade ao seu redor. Você tem sido fiel e obediente? Ou será que nós somos obedientes
e fiéis à palavra apenas quando nos convém. É outra coisa, irmãos, que eu, no meu pouco tempo de ministério, pouco tempo de crente, já cansei. Já cansei de ver crente ser obediente e fiel só quando convém. Quando não convém, ele diz: Deus quer que eu seja feliz, pastor. E eu não vou deixar de fazer o que eu gosto, o que eu quero, que Deus sabe do meu coração. É isso. Será que nós somos obedientes e fiéis somente quando nos convém? Deixa eu te perguntar uma coisa: o que é ser fiel? Existe a pessoa mais ou menos fiel? Eu acho que fiel, para mim, na minha opinião, é uma qualidade que só pode ser distinguida se for 100%. Não dá para ser mais ou menos. Ou você é fiel, ou você não é. Dentre outras qualidades, eu acho que fiel, principalmente fiel, não dá para ser metade fiel, meio fiel, um pouco fiel. Ou é, ou não é. Veja, fidelidade é algo que você é ou não é. Você não pode ser um pouco fiel. Se em alguns momentos, irmãos, da nossa vida, nós optamos por não obedecer, isso quer dizer que nós somos infiéis. Porque não dá para ser mais ou menos fiel. Se em algum momento eu opto por desobedecer, isso me qualifica como um infiel. Imagine um homem. Eu vou imaginar um homem, mas poderia ser uma mulher. Mas imagine um homem que em alguns momentos ele não é fiel à sua esposa. Você diria que ele é fiel ou infiel? Dá para dizer que ele é fiel, mas só em alguns momentos ele não é? Eu acho que não dá. Ou você é, ou você não é. O salmista, irmãos, aqui no versículo 5 continua dizendo: o meu maior desejo é ter um andar correto, obedecendo sempre às suas ordens escritas. Ordens escritas. O meu maior desejo é andar correto e obedecer sempre à palavra de Deus. Sabe o que é isso? É fidelidade. Fiel. Eu quero andar sempre correto e sempre firmado na palavra de Deus. Obedecer sempre é ser fiel, irmãos. Ele ainda diz no versículo 6: fazendo isso, eu sei que não ficarei decepcionado, porque dou o devido valor a todos os seus mandamentos. Ele está dizendo que se ele for fiel e obediente, ele não se decepcionará. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo que a felicidade está garantida. Se eu for fiel e obediente, eu não vou me decepcionar. A felicidade é certa. Ser fiel, irmãos, traz felicidade. Obediência e fidelidade precede a felicidade. Essa mensagem veio para o meu coração essa semana, em que eu estava conversando com um crente, e ele olhou para mim e disse assim: Deus quer que eu seja feliz. Eu digo negativo, Deus quer que você seja obediente e fiel. Felicidade é consequência.
Veja o que diz João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Simples, curto, direto. Quem ama a Deus é fiel. Quem ama seu cônjuge é fiel. Quem ama a Deus é fiel. Fidelidade, irmãos. Ainda em Josué capítulo 1, versículo 8. Veja a fidelidade mais uma vez aqui nesse texto. Josué 1:8. Deus fala com Josué e diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Olha o resultado disso. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha a fidelidade precedendo a felicidade. Pastor, não está inventando isso não, está na Bíblia. Deus falou: se você meditar na lei dia e noite e cumprir fielmente o que está escrito, obediência e fidelidade precedem a felicidade. Os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ser fiel, irmãos, traz felicidade. E esse pensamento de que eu mereço ser feliz é obra do engano. É mentira de Satanás. Sabe por quê? Porque eu e você não merece nada. Eu e você merecíamos o inferno. Mas graças a Jesus Cristo, nós fomos salvos. Eu não mereço absolutamente nada. Se eu tivesse uma vida inteira de luta, de dor, de perseguição, de sofrimento, pelo nome de Jesus, de nenhuma felicidade, eu ainda assim estava no lucro. Porque sofrer pelo nome de Jesus é uma honra. Aqueles que pensam que merecem ser felizes não aguentarão um dia de perseguição. Um dia. Se nós vivêssemos o fim dos tempos começando de hoje, amanhã a gente já não tinha metade dos crentes. Porque hoje há pessoas que são crentes, mas que não aguentam um dia de perseguição. Porque o evangelho hoje é um evangelho só de tranquilidade. Irmãos, nós não merecemos nada. Mas Deus nos fará felizes se nós obedecermos e formos fiéis a Ele. Deus não nos prometeu uma vida sem tristeza. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas Ele disse: seja fiel. Em outras palavras, vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. Persistam, sejam fortes. Eu venci o mundo, sustentem. Tenham bom ânimo. Eu sei que há sim um lugar, um único lugar, onde lá não haverá tristeza, lá não haverá dor, lá não haverá choro, lá não haverá perseguição, lá não haverá problema. Que lugar é este? O reino de Deus, o céu. Eu sei que há esse lugar, mas esse lugar não é aqui. É no céu.
E este lugar está reservado para aqueles que são fiéis e obedientes. Olha o que diz Hebreus capítulo 5, versículo de 8 a 9. Hebreus 5, de 8 a 9. Neste lugar onde não há tristeza, não há dor, não há choro, não há perseguição. Neste lugar só vai quem é fiel e obediente. Olha aí, ó. Embora sendo filho, Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe Jesus, sendo filho, tornou-se obediente e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para quem obedece. Neste lugar só entra obediente e fiéis. Ainda em Mateus capítulo 7, versículo 21, texto que você conhece. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha, há sim um lugar onde não há dor, onde não há tristeza, onde não há problema, onde não há perseguição, mas neste lugar só vai entrar os fiéis e obedientes. Aqueles que dizem, Deus quer que eu seja feliz, pastor. Por isso eu vou fazer do meu jeito. Eu não vou fazer como a palavra de Deus diz. Eu não vou seguir seu conselho, pastor. Eu vou fazer da minha forma. Eu digo muito bem. Fique à vontade. O salmista, irmãos, termina firmando esse seu compromisso com Deus. No versículo 8, ele diz: obedecerei às suas ordens escritas. Por favor, nunca me abandones. Aqui o salmista termina afirmando um compromisso com o Senhor. Senhor, eu obedecerei a tua palavra. Por favor, não me abandones. Que esse seja o nosso compromisso também, irmãos. É o mesmo compromisso dito no livro de Salmos, no Salmo 51, versículo 12. O mesmo salmista aqui em Salmo 51, 12 diz: restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Em outras versões, sustenta-me com um espírito obediente. Aqui, em Salmo 51, após o pecado, após cair em pecado, o salmista diz: restaura em mim a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Torna-me disposto a te obedecer, ou seja, para que eu não volte a te desobedecer. Irmãos, que Deus nos sustente com um espírito pronto a obedecer. Obediente. Que o nosso foco seja ser obediente e fiel. Porque é isso que Deus quer que nós sejamos. Quanto a nós sermos felizes, que nós possamos entregar nas mãos de Deus o nosso caminho, crendo na promessa do Senhor de felicidade e prosperidade para aqueles que são obedientes e fiéis. Lembre-se que a felicidade não deve ser um motivo para a desobediência. Que Deus nos ajude a sermos fiéis.
Deus quer que eu seja obediente e fiel. Felicidade é consequência. Portanto, deixemos de usar a desculpa da felicidade para desobedecer e sejamos fiéis ao Senhor.